Bom dia, pessoal. Eu vou gravar um vídeo aqui para vocês mostrando como utilizar o Microsoft Teams nesse momento que a Microsoft está liberando para todo mundo e principalmente para as instituições acadêmicas, para as escolas, faculdades, universidades. Como o professor poderá utilizar o Microsoft Teams para o uso acadêmico nesse momento, tá bom? Então, eu estou logado aqui dentro do ambiente da Microsoft para que professores e alunos utilizem esse ambiente, o Teams, vocês possam colaborar, eles possam estar dentro da sua sala de aula. A instituição de ensino precisa cadastrar os alunos na plataforma, no portal de administrador. Então eu estou logado aqui como administrador, alguém do seu time de TI iria cadastrar os seus alunos. Dá para cadastrar os alunos em lote através de um arquivo CSV, tá bom? Então, para trabalhar com Teams, eu venho aqui e clico no Teams, tá bom? Eu clico no Teams e eu tenho acesso à plataforma. Como vocês podem ver, eu já tenho duas salas de aula criadas aqui, tá bom? Aqui eu tenho alguns recursos do Teams, aqui as atividades. Se eu colocar alguma atividade para os meus alunos, o aluno receberá um aviso também em atividades, tá bom? E em equipes, além do celular. Aqui eu tenho um chat, onde o professor pode conversar com todos os seus alunos através do chat. Ele vem aqui e ele busca o aluno e vai abrir um chat direto com o aluno para ele conversar, e essa conversa é institucional, tá bom? Aqui eu tenho todas as minhas salas de aula, aqui eu tenho as tarefas que eu disponibilizei para os meus alunos, tá bom? Aqui se for um professor que tem muitas salas de aula, ele vai visualizar, vai aparecer essa tela para mim e eu escolho a sala de aula que eu quero corrigir as tarefas. Então, se eu vier aqui nessa sala de aula, eu clico em avançar e eu vejo as tarefas que eu disponibilizei, que em seguida eu vou mostrar. Então aqui eu posso visualizar rapidamente as tarefas em um resumo em equipes, tá bom? E depois em tarefas. Aqui eu tenho o meu calendário, tá bom? Aqui em calendário eu consigo agendar as minhas aulas ao vivo com os meus alunos, por exemplo, tá bom? Eu consigo agendar as minhas aulas ao vivo. Então, se eu quiser fazer uma aula ao vivo, eu venho aqui, eu adiciono um título da minha aula, adiciono os participantes, tá bom? Se eu não quiser colocar os participantes, eu só adiciono o link, só envio o link para esses alunos da minha sala, através do canal geral que eu vou mostrar em seguida. Bom, aqui não tem muito segredo, vocês vão colocar o dia dessa aula, o horário e assim por diante, tá bom? Se for o dia inteiro, dificilmente isso acontece. Aqui eu consigo também marcar se eu quero deixar esta aula agendada todos os dias da semana, de segunda a sexta, diariamente, ou seja, vai incluir também os sábados, domingos, etc. Semanalmente, mensalmente, anualmente ou personalizado. Se eu quiser colocar isso 2 vezes ao dia, eu consigo colocar, tá bom? Então, basicamente, como agendar uma reunião, aqui eu tenho um assistente também de reunião, tá bom? Que eu posso utilizar aqui dentro, certo? Então, super simples agendar uma reunião. Aqui também eu tenho a opção de evento ao vivo. E em reunião eu tenho um limite de 250 participantes por vez, tá? Aqui em evento ao vivo eu também consigo agendar um evento ao vivo, tá bom? Se eu tiver a licença, o meu administrador de TI precisa habilitar ela para mim, tá bom? Então, se habilitar para mim, eu vou conseguir clicar ali e agendar um evento ao vivo com um limite de até 10.000 pessoas. Super simples, é bem parecido também como agendar uma reunião, tá certo? Em resumo, aqui no calendário você vai ter a sua agenda dentro da sala de aula do Teams, certo? Super simples. Aqui você também pode colaborar com seus colegas dentro da organização
sempre em ligações ou em grupos. Você pode agendar, colocar aqui descargas rápidas. Exemplo, eu falo muito com um colega, falo muito com meu chefe, falo muito com alguma pessoa especificamente via chamada, então eu já deixo aqui em descarga rápida. Ou eu posso criar um grupo também, tá bom? Aqui eu tenho o histórico das chamadas e por aí vai. Em arquivos é um resumo geral de todos os arquivos que eu disponibilizei dentro da minha sala de aula, certo? Aqui eu tenho arquivos do Teams e aqui eu tenho o meu OneDrive linkado com Teams também, certo? Aqui eu consigo ver os aplicativos que eu baixei, que eu posso baixar na verdade, para a minha sala. E aqui eu posso baixar o Teams localmente. Se eu clicar aqui, eu baixo ele para o desktop, certo? O Teams também funciona na plataforma mobile, para tablet, smartphone e também notebook, certo? Então, basicamente é isso. E agora, que eu já conheço os recursos do Teams, os recursos principais do Teams, eu vou mostrar para vocês então como criar uma equipe no Teams. Ou seja, como eu crio uma sala de aula. E quem na verdade pode criar essa sala de aula? Quem pode criar essa sala de aula é o professor ou o administrador de TI. Então eu venho aqui e abro essas duas telas para mim. Criar uma equipe, ingressar uma equipe. Então vamos imaginar que o senhor professor criou uma equipe, uma sala de aula. O senhor tem 40 alunos e o senhor esqueceu de um aluno. O senhor pode criar um código para a sua sala de aula, que eu vou mostrar em seguida, e o aluno pode vir aqui e ingressar. Digita o código da sua sala e ele vai pedir para ingressar na sua sala de aula. O senhor vai aprovar ou declinar, tá bom? Então, criar uma sala de aula. Como eu crio? Tenho essas opções aqui. Então, a opção de sala de aula é a primeira, tá bom? Essa que tem essa mochilinha aqui escrito classe. Eu vou dar um nome para a minha sala de aula. Minha primeira sala Teams. Eu coloco uma descrição e eu posso criar um modelo também, tá? Como se fosse um template para outras pessoas da organização utilizarem, tá bom? Então eu venho aqui em alunos, eu acrescento os membros. Se eu não quiser acrescentar os membros agora, eu clico em ignorar, mas eu vou acrescentar alguns membros. Eu não preciso acrescentar membro por membro. Eu posso, o meu administrador de TI pode ir lá na administração do Office 365, no painel de administrador, e agrupar a minha sala de aula em um único grupo. Então, imagine que fosse sala Teams, e nessa sala Teams tem 40 alunos nesse grupo. Significa que eu colocaria os 40 em um único clique, certo? Então, eu não agrupei, eu vou colocar os meus alunos aqui, beleza? São fictícios esses alunos, eu os coloquei aqui. E eu vou colocar um professor, uma professora aqui hipoteticamente. Pronto, criei a minha sala de aula. Ela começa bem pequenininha mesmo. Então, para a minha sala de aula, eu vou adicionar os canais. Português, acessível a toda a equipe. Eu não vou deixar ele privado nem nada. Criei o canal. Posso colocar uma descrição, aqui destina, se não é o caso. Eu vou criar inúmeros canais. Tá bom? Criei aqui alguns canais, vou disponibilizar para os alunos ou para a minha sala, tá certo? Criei 3 canais, certo? Poderia criar até 30 canais aqui dentro. Bom, primeiro eu preciso ver aqui características da minha equipe. Aqui eu vejo quem são os proprietários da equipe, ou seja, entre aspas, os professores. Aqui eu seria o administrador de TI, criei a equipe, também sou um proprietário, mas a qualquer momento eu poderia virar membro e um membro virar proprietário, tá certo?
professora é a Cássia. Ela pode vir aqui e silenciar o Antônio ou silenciar todos. Ninguém pode mandar mensagem, só ela, tá bom? Aqui eu tenho os meus canais, os canais que eu acabei de criar. A qualquer momento posso adicionar canais ou adicionar membros, bem tranquilo, tá? Aqui os canais que eu acabei de criar, as configurações, o que os membros poderão fazer. Você vai ver que tem uma parte de diversão, você pode retirar, bem simples aqui, basta você vir aqui e retirar, tá? E eles não têm mais acesso, tá bom? Aquele código que eu falei para o aluno entrar, você gera aqui, você gera o código. Se você é um professor de uma escola, tem muitos alunos, os alunos descobrirem este código, eles começam a querer entrar na sua sala, pedir para entrar na sua sala aleatoriamente. Então todo mundo começa a pedir para entrar na sua sala. Se isso acontecer, o senhor remove o código e gera outro, tá bom? Diferente, perfeito? Aqui é uma análise para o senhor saber se os alunos participaram da sua sala de aula nos últimos 7 dias, qual foi o nível de participação, e nos últimos 28 dias, para o senhor saber se o senhor pode melhorar a atratividade da sala, transformar essa sala em algo mais atrativo, tá bom? Aqui são os aplicativos que eu incluí na minha sala de aula. Posso incluir inúmeros aplicativos e eu vou mostrar como fazer isso em seguida, tá certo? Bom, o Teams, então, a estrutura dele é feita baseada em canais. Eu tenho um canal geral, que ele não é opcional, ele é obrigatório. Então aqui dentro eu faço comunicações gerais nessa linha do tempo. Você vê, eu adicionei membros, eles já aparecem no canal geral, mas não vão aparecer nos outros, só no geral. Eu adicionei canais, eles vão aparecer aqui. Então, é uma linha do tempo para comunicações gerais, tá bom? Aqui eu tenho uma parte de arquivos, tá? É para minha sala de aula. Eu acrescento arquivos. E isso aqui é muito legal, porque eu acrescento arquivos aqui dentro, simples. Crio uma pasta e muitas subpastas se eu desejar. Então eu criei uma pasta, posso criar uma outra subpasta e assim por diante. Mas eu também posso abrir um documento do Word aqui dentro. Então, se eu abrir um documento do Word, note que o Word vai abrir dentro do próprio Teams, da própria sala de aula. Eu não preciso sair daqui para nada. A partir daqui eu posso fazer comentários, eu posso abrir uma discussão com os meus alunos a respeito desse documento, que eu estou colaborando com todos eles e assim por diante, certo? Posso fazer uma aula ao vivo com todos os meus alunos, ó, tá bom? Me reunir agora ou agendar, tá bom? Também consigo fazer isso a qualquer momento, certo? Então eu estava aqui em arquivos, então é como eu disponibilizo arquivos. Note que o arquivo do Word vai estar aqui, tá bom? Então eu consigo criar arquivos do zero aqui dentro, fazer formulários, etc. e carregar arquivos direto da minha máquina, carregar um arquivo ou uma pasta completa. Consigo sincronizar com a minha máquina também, colocar um link, baixar arquivos e assim por diante, tá bom? Aqui no canal geral eu também consigo criar um caderno para os meus alunos, ou seja, um bloco de anotações, um OneNote. Não faz muito sentido eu dar uma aula ao vivo, toda tecnologia, não sei o que, e os alunos ficarem anotando o que eu estou falando na aula lá no caderno físico. Eles podem anotar por aqui. Então aqui eu tenho características gerais do caderno, tá bom? Eu tenho uma biblioteca de conteúdo, eu tenho um caderno do aluno, eu tenho um espaço de colaboração. O professor vê o caderno de todos os alunos e os alunos só vê o caderno do próprio professor. E o aluno só vê o caderno dele especificamente, não vê o caderno do colega, certo? Então aqui eu posso colocar as minhas matérias, tá bom? Bem fácil criar meu caderno. Criei o caderno, depois eu posso vir e editar, adicionar mais matérias, retirar conteúdo e assim por diante, tá bom? Eu clico em criar e a Microsoft vai ali criando, e em seguida eu volto e mostro para vocês. Aqui no canal geral você também pode vir e criar uma tarefa. Então eu sou um professor e eu quero criar uma tarefa para os meus alunos fazerem em casa. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui criar uma tarefa a partir de uma tarefa existente ou a partir de um questionário. Eu não recomendo criar questionário por aqui. A gente pode
criar questionários lá no Forms e puxar aqui para dentro. Eu vou mostrar como é que faz isso de uma forma muito simples. Então, eu vou criar uma tarefa. Criei essa tarefa. Eu vou dar um nome. Minha primeira tarefa, certo? Aqui eu posso colocar as instruções. Por favor, pesquisem sobre os impactos do coronavírus na economia. Bom, beleza. Eles vão pesquisar sobre isso. Beleza? Eu posso adicionar aqui dentro um recurso. O que é esse recurso? É um documento para eles terem como referência para fazerem este trabalho. Posso criar um arquivo do zero, posso buscar um arquivo do meu OneDrive ou do meu próprio caderno que eu acabei de criar. Colocar um link da internet ou buscar um arquivo direto da minha máquina, certo? Então, posso vir aqui em documentos, colocar este arquivo para eles. Eles vão baixar este arquivo e eles vão ter esse arquivo como referência de pesquisa, bibliográfica e assim por diante, tá certo? Aqui eu posso dizer quantos pontos valerão, quantos pontos essa tarefa valerá. Eu também posso acrescentar um critério de avaliação. Note que aqui eu criei vários critérios. Criar um critério de avaliação é muito simples. Aqui eu dou um título, eu digo quantos pontos vale, tá bom? E acrescento lá para eles, dentro desse critério, tá bom? Então, aqui eu disse que vale 10 pontos, eu não coloquei nenhum critério de avaliação. Não é obrigatório colocar. A tarefa será entregue à minha primeira sala Teams, mas eu posso ser um professor de várias outras salas e eu quero entregar para todas as minhas salas. Então eu venho aqui e marco todas. Eu não quero para todas, eu desmarco ou eu clico em limpar, tá bom? Aqui a data de conclusão e o horário que os alunos precisam entregar até essa data. Aqui eu tenho os meus alunos. Eu acrescentei 3 alunos, como vocês viram. Eu posso encaminhar essa tarefa para todos ou somente para a Cláudia e o Antônio, certo? Eu quero entregar para todos. Clico em limpar, tá certo? Então, feito isso, eu clico em atribuir. Ao clicar em atribuir, a tarefa já foi entregue para os meus 3 alunos, tá certo? Então, a tarefa foi entregue aos meus 3 alunos. Se eu vier aqui em notas, eu vou enxergar essa tarefa. Tá vendo? Foi feita uma comunicação aqui no canal geral, tá bom? E também a atividade. Ou seja, tem um sinal de alerta ali para os participantes. Aqui eu vejo a tarefa que eu acabei de criar. Eu vejo que ninguém entregou e eu não corrigi para ninguém ainda. Mas eu vou usar um exemplo de correção para o aluno, tá bom? Então, basicamente é isso aqui em tarefa. Tem alguns outros recursos em tarefa que eu consigo verificar. Aqui eu vejo ainda a avaliar, nada foi avaliado ainda porque os alunos ainda têm um prazo para entregar, vence amanhã às 23h59, tá bom? Para eu corrigir é muito simples, eu mostro em seguida. Eu posso exportar o resultado do trabalho dos alunos para Excel, depois subir em gráficos, em Power BI, do jeito que eu quiser. Aqui eu vejo, eu também posso editar se eu vi que tem algum erro na minha tarefa, etc. Aqui como os alunos recebem a minha tarefa, eles vão visualizar desta forma. Este é um recurso muito legal aqui do Teams. Eu consigo, se o aluno tiver alguma dificuldade, pedir para a ferramenta ler essa tarefa para ele. Tá bom? Tem alguns outros recursos, aumentar o espaçamento entre as palavras, separar por cores, consigo mostrar a formatação original ou modificar e assim por diante. Aqui é muito legal para você trabalhar com seus alunos, por exemplo, em aulas de português, etc. Eu consigo pedir para a ferramenta separar para mim só os substantivos, só os verbos, só os adjetivos ou só os advérbios, tá bom? Então,
Consigo também separar por sílabas, para eu ajudar os meus alunos de ensino fundamental que ainda estão se desenvolvendo na leitura e na escrita, tá bom? Aqui nesse livrinho eu consigo ver dicionário de imagens, e aqui eu também consigo traduzir essa tarefa para inúmeros idiomas. Então, se você é um professor pesquisador, essa ferramenta também vai te ajudar muito, tá bom? Então, eu quero pesquisar em inglês dos Estados Unidos, traduzir o documento todo, e a ferramenta vai traduzir para você. A ferramenta também pode ler para você em inglês, tá bom? Então, eu volto aqui para o original e ele volta para português imediatamente. Como o inglês foi o último idioma que eu escolhi, posso pedir para voltar para inglês a qualquer momento ou para o original, tá certo? Então é um recurso muito legal, pode ajudar os alunos, as escolas bilíngues e assim por diante, certo? Aqui nesse sinalzinho de mais eu tenho aqui em notas, é mais para organizar as tarefas do professor também. Se eu tiver 10 tarefas, elas vão aparecer as 10 aqui para eu corrigir, tá bom? Aqui nesse sinalzinho de mais eu consigo acrescentar aplicativos à minha sala de aula. Então, se eu quiser acrescentar o Power BI, eu consigo. Se eu quiser acrescentar sei lá, um Flipgrid, eu consigo. Eu busco aqui e acrescento um Flipgrid à minha sala de aula. Eu clico nele e clico em adicionar, tá bom? Então eu vou acrescentar um aplicativo à minha sala de aula, que é o YouTube. Então eu venho aqui, escolho o YouTube e clico em acrescentar, tá bom? É super simples. O YouTube já está na minha sala de aula, tá certo? Então, se eu quiser agora entregar uma videoaula para os meus alunos, sei lá, eu quero colocar uma videoaula do Ricardo Felício, por exemplo. Se quiser colocar aqui, ok, quero falar, sei lá, Ricardo Felício é meio polêmico nessa questão do clima. Vou pegar o Cortella, que é algo mais próximo de unanimidade. Então eu digito aqui o Mário Sérgio Cortella e eu posso acrescentar esta videoaula aqui dentro, tá bom? Acrescentei a videoaula do professor Cortella. Eu posso estimular uma discussão dos meus alunos só sobre essa aula. Note que vai abrir aqui um canal de discussão, um fórum de discussão só sobre essa videoaula. Eu posso fazer uma aula ao vivo sobre a videoaula do Cortella. Tá vendo aqui? Bem simples. No canal geral foi comunicado, o aluno vem, clica e é levado para lá imediatamente. Eu posso retirar essa videoaula a qualquer momento. Cliquei ali em remover, tá certo? O canal geral também foi avisado aos meus alunos que eu criei uma tarefa lá naquela hora que eu criei, tá bom? Aqui eu posso vir no meu YouTube. Imagine que eu venho no YouTube e quero disponibilizar, sei lá, um vídeo específico do Cortella. Não quero que traga qualquer vídeo, eu quero um vídeo que eu gostei, mas eu não estava achando lá especificamente. Hipoteticamente, vamos imaginar que fosse esse. Eu copio aqui o endereço, eu venho até a minha sala de aula, eu digo que é um vídeo do YouTube, e aí eu colo o link e dou Enter. E aí vai trazer especificamente essa aula que eu fui lá no YouTube, tá bom? Então na pesquisa ele vai trazer de uma maneira geral muitas opções, tudo que for do Cortella. Se eu for no YouTube e pegar especificamente o endereço de um vídeo, ele pega aquele vídeo especificamente, tá bom? Então canal geral, tá bem explicado aqui. E eu tenho os canais por matéria. Então eu tenho um canal, a linha do tempo só de geografia, tá? Só de geografia, que eu vou comunicar tudo só de geografia para os meus alunos. Posso acrescentar documentos. Note que o meu OneDrive vai abrir aqui, a opção de carregar do meu computador também, e assim por diante, tá bom? Aqui só de geografia eu posso consultar vídeos do YouTube, posso permitir que os meus alunos façam isso também.
vídeos do Stream, que o Stream é um canal de vídeo direto dentro do Office 365 da escola, mas é privado, só para a escola. Eu disse que eles poderiam pesquisar no Wikipedia também e assim por diante, tá bom? Coloquei um aplicativo aqui de reconhecimento, tá? Posso reconhecer os meus alunos de acordo com esses emblemas que existem aqui. Eu posso adicionar esses aplicativos. Aqui eu adiciono arquivos só para a matéria geografia. Então note que se eu criar um arquivo aqui chamando uma pasta chamada geografia e criar um arquivo aqui dentro, crio um arquivo aqui dentro, note que vai abrir o arquivo e tudo, posso trabalhar como eu já mostrei no canal geral. Note que esse arquivo não vai aparecer, eu poderia ter criado dentro da pasta, mas criei fora, enfim, mas poderia criar lá dentro tranquilamente. Não vai aparecer em matemática, aqui em arquivos, não vai aparecer. Eu ainda preciso criar os meus arquivos de matemática, tá certo? Mas em geografia ele aparece, tá bom? Então é super simples, eu carrego, sincronizo. Aqui é muito legal, porque eu consigo, nesse recurso aqui, ó, adicionar armazenamento em nuvem. Muitos professores armazenam as suas aulas em repositórios de nuvem particular, um Dropbox particular, um G Drive particular e assim por diante. Então se eu quiser vir aqui e sincronizar o meu Dropbox pessoal com a minha sala de aula, eu vou conseguir. Eu vou colocar o meu login e senha e eu vou sincronizar a pasta que eu quiser com a minha sala de aula. Com o G Drive é a mesma coisa, certo? E assim por diante. Que eu posso criar uma biblioteca para os meus alunos dentro da minha sala de aula também. Ou seja, o professor vai dando a dinâmica à sala de aula do jeito que ele se sentir mais confortável, tá bom? Então, aqui eu também consigo acrescentar dentro do canal. Aí eu consigo também fazer uma videoaula só sobre o canal português, da aula de português, tá bom? Eu consigo vir aqui e agendar. Note que vai aparecer, ó, português aqui no meu canal, na minha sala de aula, tá bom? Na opção de reunião. Então eu venho aqui notas só de português. Então aqui é o caderno, só que só destinado a português. Então, claro, quando você vai trabalhar com o Office 365 e você diz que você está trabalhando via browser, você vai depender do seu link de internet. Como você viu, demorou um pouquinho ali para abrir. Então, depende do que? Da minha internet. Note, ó, caderno de português. Caderno de português. Tá bom? O professor também tem um caderno. Os alunos também vão ter o caderno. Quantidade de páginas é ilimitada, tá bom? Aqui dentro. Sessões, posso dar aula de português, enfim, vale a pena fazer um treinamento só de OneNote. Aqui eu consigo colocar uma videoaula, por exemplo, disponível só para o canal de português. Então vou dizer que essa videoaula é minha, eu mesmo gravei e disponibilizei dentro do Stream. Então eu venho aqui no Teams, digo que é uma videoaula do Teams, busco, vão aparecer várias opções, não vai aparecer só uma. Ou se não estiver achando, se demorar a aparecer, eu posso, sei lá, buscar de outra coisa. Se não achar também, ó, achou aqui a videoaula de Forms ou de Teams também, que eu já tinha acabado de procurar. Então vou acrescentar de Teams, mas eu posso ir lá também, pegar o endereço da videoaula de Teams, colar ali e aí ele traz especificamente a videoaula de Teams, certo? E aqui eu vejo a minha videoaula. Note que ele tem uma carinha diferente do YouTube, beleza? Então essa é a opção de videoaulas, tá bem claro aqui, certo? Agora vamos imaginar que em matemática eu quisesse disponibilizar uma prova. Ó, eu já fui lá no Forms e fiz essas provas, tá bom? Então eu venho aqui e faço uma prova. Eu posso fazer uma prova do zero, tá bom? Ou eu posso fazer uma prova, adicionar uma prova pré-existente, tá bom? Então quero adicionar um questionário sobre o Sway.
Note que eu tenho vários questionários aqui, tá bom? Sobre o Sway, treinamento aqui pro pessoal. Então, eu acrescento esse Sway aqui e a prova vai aparecer para os meus alunos, tá bom? Bem tranquilinho. O meu aluno vai responder aqui, tá bom? E a resposta vai lá para o banco de dados do Forms. Então eu, como professor, tenho que ir lá no banco de dados e corrigir a prova do aluno. Em seguida, eu posso até mostrar isso para vocês, mas vai ficar muito longo o vídeo. Eu posso gravar em outro vídeo de repente. Posso renomear a minha prova, tá? Vou chamá-la só de Sway, certo? Tá bom? Então aqui, note que aqui em postagem vai ser avisado que eu adicionei uma prova. O aluno clica e ele é levado para lá. Tá bom? Eu posso fazer uma discussão só sobre essa prova com os meus alunos, uma videoaula só sobre essa prova. Tá certo? Pessoal, basicamente esse é o Teams aqui. Então, como eu disse aqui em tarefas, também eu posso vir aqui. Note que essa primeira sala de aula que eu criei já está aqui. Eu cliquei em tarefas, o Teams identificou que eu sou proprietário de mais de uma sala de aula. Então ele vai perguntar, você é proprietário de mais de uma sala de aula. Você quer visualizar a tarefa de qual sala de aula? Eu quero visualizar a tarefa dessa sala de aula. Eu poderia escolher 2, 3 salas de aulas ao mesmo tempo. E aí ele vai mostrar para mim, ó, a tarefa foi entregue para 3 alunos e nenhum respondeu ainda, certo? Eu posso vir aqui e a partir daqui já criar uma outra tarefa, que vai ser criado dentro dessa sala de aula aqui, tá bom? Eu venho aqui, agora escolho essa aqui, então posso ver a tarefa dessa sala também, vai ter um filtro aqui também, etc. Tá bom? Aqui já vê que é diferente, ó, eu corrigi uma, 2 foram entregues, eu corrigi uma, então eu consigo poupar um pouco o tempo do professor, tá certo? Então essa é a ideia, mostrar um pouco do que é o Microsoft Teams nesse momento, para que vocês possam utilizar como plataforma para entregar as suas aulas para os alunos, tá bom? Espero poder ter ajudado de alguma forma que vocês utilizem o Teams de uma melhor forma. Só para concluir rapidamente, você que gosta do Teams, gostou da ferramenta, você pode vir em education.microsoft.com. Você não precisa estar registrado em nada, você vem aqui em education.microsoft.com, procurar cursos. Você gostou do Teams, você vem e digita Teams aqui na busca, tá bom? E você vai ver um curso de Teams para você. E você pode vir e fazer este curso de Teams. Se você se registrar, você vai ganhar 250 pontos e você pode vir a se certificar em Teams e não vai ter um custo para você fazer isso. Tá certo? Espero ter ajudado. É isso, um abraço, até mais.